Você já percebeu que às vezes a memória nos engana? Você acha que um filme, uma série ou um livro seguem uma determinada sequência, que a história tem determinados eventos, e quando você tem a oportunidade de assistir novamente ou de ler de novo, você percebe que algumas coisas você não conseguiu se lembrar. Alguns detalhes importantes passaram batidos pela sua memória. Hoje a gente aplica essa compreensão a uma das histórias mais conhecidas da Palavra de Deus. Você vai ver como a sua memória enganou você por tanto tempo. Esse aqui é o canal Todavia, a gente sempre fala sobre fé cristã no mundo contemporâneo. Não vou falar muito sobre o canal porque você mesmo pode conhecê-lo através dos vídeos mais recentes e também conferindo as nossas playlists. O que vemos na prática é a aplicação de uma cultura do oba-oba, onde tudo tem que ser hiperestimulado, o que acaba fazendo com que a fé cristã se torne superficial. Claro, se você também quiser conhecer melhor e receber todas as notificações, é só se inscrever. Aí você vai estar sempre informado quando for lançado aqui um conteúdo novo. A história de hoje é a parábola do filho pródigo. Nós vamos entender um pouco melhor essa história através do que a Bíblia apresenta. E para isso, eu separei 5 perguntas para testar a sua memória, para ver se você realmente se lembra dessa história. As minhas 5 perguntas são as seguintes: qual o nome da história? Quem é a personagem principal? Quem recebe a herança do pai? O que o filho mais novo disse ao pai ao voltar? E o filho mais velho? No final da história, ele entra ou não entra na festa? Anotou essas 5 perguntas? Eu sugiro que você dê um espaço para pensar nas respostas antes da gente poder conferi-las no texto bíblico. Então pause esse vídeo e pense bem nas respostas e depois a gente vai conferi-las para ver se a sua memória traiu você ou não. Preparado? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz foi: qual é o nome dessa história? E você pode ter pensado, isso é muito fácil. Essa é a parábola do filho pródigo. E de fato, esse título está em muitas das nossas Bíblias. Mas é preciso se lembrar que esse título não está no original. O texto bíblico não traz nenhum título para essa história. Depois a gente vai ver se esse título é ou não adequado. Mas por enquanto vale lembrar que a história não tem título. Vai acumulando conhecimentos. Segunda pergunta: quem é a personagem principal dessa história? Essa pergunta eu vou responder ao longo do nosso estudo dessa parábola. Mas eu vou adiantar. O título que foi dado a ela, que não é o título original, dá a entender que a personagem principal é o filho mais novo, justamente aquele que se afasta, aquele que pede herança, mas a ênfase da história não recai sobre ele. Aliás, para desfazer outra confusão bastante frequente, pródigo não quer dizer aquele que foi embora, aquele que fugiu, aquele que volta, que são significados comuns associados a esse termo. Na verdade, pródigo, se você for ao dicionário, significa esbanjador, aquele que gasta os recursos. E isso tem, claro, a ver com o comportamento do filho, que gasta toda a parte da sua herança em coisas fúteis. Aliás, falando em herança, a terceira pergunta que eu fiz foi: quem recebeu a herança do pai? Essa é uma pergunta muito interessante e, de fato, a maioria das pessoas acredita que quem recebeu a herança foi apenas o filho mais novo. Mas vamos lembrar, a Bíblia nos informa que quem faz o pedido para receber a herança é o filho mais novo. Mas quem recebe efetivamente a herança são os 2 filhos. A palavra de Deus nos informa que o pai repartiu a herança entre ambos. Significa, portanto, que os 2 receberam. Aliás, isso é algo extremamente ofensivo, porque herança é aquilo que você recebe de alguém que já morreu. Você não pode receber a herança de quem esteja vivo. Se um filho chegar ao seu pai ou um herdeiro qualquer se aproximar do seu parente e reivindicar a herança enquanto aquela pessoa estiver viva, isso é uma ofensa. É como se a pessoa dissesse: olha, eu prefiro você morto, mas eu estou interessado no dinheiro. E embora muitos herdeiros sejam egoístas a ponto de pensar assim, seria praticamente uma ofensa, uma loucura muito grande alguém falar isso com todas as letras. A gente já percebe aí um certo exagero intencional de Jesus ao contar a história, para mostrar quanto esse filho é egoísta de forma declarada, enquanto o outro, embora não menos egoísta, ainda assim é um pouco mais discreto. Mas boa parte da história nos relata
o trajeto desse filho, que acabou dispersando toda a herança do seu pai. E chega um momento em que ele precisa ir trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos, o que significava para um judeu se rebaixar muito, uma vez que você sabe, na Bíblia, os porcos são considerados animais impuros. E o pior ainda, esse jovem não estava apenas cuidando dos porcos. Em algum momento, ele passa a disputar com os porcos pela comida deles. Olha que situação miserável. É nesse ponto de miséria que ele se dá conta de que precisa voltar ao seu pai. E aí a quarta pergunta era: o que disse o filho mais novo ao voltar para a casa do pai? E você percebe que existe aí um discurso que ele ensaia. O discurso é: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho esperava ser aceito novamente na presença do pai, não mais no seu status como herdeiro, mas pelo menos gozar do privilégio de estar na companhia do seu pai, pelo menos na condição de um dos trabalhadores que certamente o pai empregava na sua fazenda. A gente não é informado pela parábola quanto tempo ele demora se deslocando de onde estava até chegar em casa. A Bíblia simplesmente havia dito antes que era um país distante, mas não fala o quão distante. O fato é que esse moço volta e o pai está esperando por ele. Esse pai é muito incomum, porque além de aceitar dividir a herança entre os dois filhos, ele estava ali a postos para receber o filho mais novo. Como ele não sabia o quando o filho voltaria, isso nos faz entender que ele sempre estava em alerta, aguardando, vigiando pelo retorno do filho. E ele faz uma coisa que nenhum judeu na sua época faria. Ele sai correndo. Para uma pessoa naquela época correr, ela precisava erguer as suas vestes e deixar pelo menos a parte do joelho para baixo, ou seja, suas pernas, as suas canelas, à vista. Uma pessoa decente não fazia isso na época de Jesus. Nesse ponto já fica perceptível de que se trata essa parábola e quem é a personagem de destaque. A figura central é o pai, que representa Deus. Ele aceita ser insultado e correr riscos sem deixar de revelar um amor incondicional por seus filhos. Ele acolhe e restaura o seu caçula, enquanto confronta e persuade com bondade o primogênito, como veremos. Se nas três parábolas presentes em Lucas 15 alguém recupera algo perdido e o resultado é alegria, as motivações são diferentes. O pastor vai em busca da ovelha por uma questão de compromisso. Ele era um assalariado e teria de dar contas do animal desgarrado. A mulher vai em busca da moeda porque provavelmente é parte de um colar de casamento. Sua motivação é manter-se alinhada com uma etiqueta social, restaurando as coisas ao seu devido lugar. Contudo, a motivação do pai é simplesmente o amor. Ninguém pediu minha opinião, mas se me fosse dada a oportunidade de escolher um novo nome para esta parábola, eu a chamaria de A Parábola do Pai Generoso, porque acredito ser um nome que melhor represente essa história e a mensagem que Jesus transmitiu para nós por meio dela. Aí entra um detalhe muito interessante. Quando o filho tem a oportunidade de falar com o pai, ele não consegue falar todo o discurso que havia ensaiado. Isso porque o pai lhe interrompe. Quando ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado como seu filho, é nesse momento que o pai o corta, como se não fosse interessante aos ouvidos dele ouvir toda a humilhação do filho. O pai simplesmente dá ordem aos seus empregados, que eles coloquem um anel no dedo do filho, restabelecendo a sua condição como herdeiro. Ele recebe sandálias. E isso é curioso, porque na época de Jesus, ou as pessoas usavam calçados abertos, ou andavam descalços. Geralmente eram os pobres que andavam descalços. Provavelmente aquele rapaz já não tinha mais calçados, porque a Bíblia descreve a sua situação de indigência, de penúria. Então o pai faz com que os seus pés não fiquem mais descalços. E também o pai manda trazer e colocar sobre o seu filho uma capa, para que fosse encoberta toda a sua sujeira, todas as suas roupas rasgadas e cheirando a porcos. E a história se encaminha para o final, quando o pai promove um grande banquete em homenagem ao retorno do seu filho, para comemorar esse fato. E esse é o momento em que o filho mais velho retorna do campo.
se informa sobre o que está acontecendo e fica absolutamente revoltado, se recusando a entrar na festa. Existe aqui um vídeo no canal bem antigo, onde eu falo com mais detalhes a respeito do filho mais velho. Mas a pergunta que eu fiz nesse vídeo é, nesse momento da história, o filho mais velho entra ou não entra na festa? A princípio, vemos o filho mais velho se isolando, revoltado pela atitude do pai e protestando por não compactuar com a celebração do retorno do irmão. Ao invés de censurar o filho ou puni-lo, o pai sai-lhe ao encontro, da mesma maneira pronta e bondosa que vimos quando o caçula havia retornado. No verso 38, ele afirma que o filho sempre havia estado com ele, desfrutando de todos os seus bens. O pai responde à indignação de seu primogênito, que afirmara que ele nunca recebera nada por ter estado com o pai. Afinal, a maior celebração era estar sempre presente com o pai. Ele já desfrutava tudo na condição de herdeiro. O motivo daquela festa era pelo irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É nesse momento que, de forma abrupta, a história se interrompe, ela termina. Nós não ficamos sabendo se o filho abraça o pai e resolve voltar para a festa do irmão ou se simplesmente ele dá as costas e vai embora. Jesus não nos conta o final dessa história. E você quer saber o porquê? Qual era o objetivo de Jesus em fazer isso? Bom, Jesus conta aqui uma história de signo aberto, uma história sem o final fechado, uma história sugestiva. Ele queria provocar nos seus ouvintes iniciais um tipo específico de reação. Basta a gente se lembrar que em Lucas 15, Jesus está conversando com pessoas consideradas marginais, pessoas fora dos limites da sociedade, publicanos, prostitutas. Jesus está comendo com eles. Os líderes religiosos o criticam e por isso conta 3 histórias falando de coisas que foram perdidas e foram encontradas. Kenneth Bailey, no seu livro As Parábolas de Lucas, faz uma análise literária muito interessante. Ele sugere que no texto aramaico original, essas palavras uma e alegria, que são destaque nas 3 histórias, são paronomásias. Primeiro vou explicar sobre o aramaico. Nos dias de Jesus, essa era a língua comum do povo. Embora os evangelhos tenham sido escritos em grego, Jesus falava em aramaico. E por isso as suas parábolas foram todas proferidas originalmente em aramaico. Já paronomásia são palavras que se escrevem de forma muito parecida. Por exemplo, leito e leite, pera e para, espora e espera, e assim por diante. A ideia de Jesus é prover uma estrutura quase mnemônica para ajudar os seus ouvintes a terem dicas, gatilhos e se lembrarem das histórias que ele estava contando. A ideia de uma e alegria mostra que Deus sente prazer, alegria por recuperar uma coisa que seja. Um pecador para Deus é muito importante. Em especial na última dessas parábolas, Jesus deixa a história em aberto para se referir aos líderes religiosos e colocá-los na seguinte situação: vocês são como os filhos mais velhos. Vocês estavam tão perdidos, vocês devastaram a herança de forma egoísta, tanto quanto o filho mais novo. Ele o fez de forma descarada, se afastando por completo do pai. Vocês fizeram de forma discreta, fingindo estar próximos, mas na realidade tão distantes quanto eles. O convite que o pai faz ao filho mais velho para que entre é o mesmo convite que Jesus faz aos líderes religiosos da sua época. Vocês vão ficar apenas de fora criticando, mesmo estando tão errados quanto esses irmãos mais novos, ou vocês vão entrar e participar da festa, vão partilhar da alegria da salvação, vão ser acolhidos pelo pai e vão ajudar o pai como representantes a acolher o irmão mais novo. Lembrando que na cultura hebraica, o filho mais velho é o representante legítimo do pai. Então, se o pai decidiu dar uma festa ao filho mais novo, o seu irmão mais velho deveria ser o primeiro a participar da festa, a servir salgadinhos, a demonstrar a mesma alegria que o seu pai estava sentindo. As pessoas religiosas devem representar exatamente o coração de Deus, acolhendo, amando e buscando aqueles que estão perdidos, não rotulando, não recriminando, não se afastando deles ou lançando olhares silenciosos dizendo que essas pessoas não são bem-vindas à casa do Pai e que ali já não é mais o lugar para elas. E aí, o que você achou desse teste? A sua memória se lembrava de todos esses detalhes da história? Analisar mais profundamente esses detalhes ajuda você a compreender essa história num nível mais profundo,
perceber algumas intenções que Jesus deixou no texto e que são realmente parte da mensagem que ele tem para nós? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa história, o que você achou dessa análise e o que você acrescentaria. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos, especialmente via WhatsApp. Um forte abraço, que Deus abençoe você. Jesus walked this lonesome valley. He had to walk